Por que enfrentaríamos um momento tão duro onde denunciar tantas coisas ao mesmo tempo fazem parte de uma rotina amarga, de certa forma, e necessária pelo outro lado? Por que motivo que a gente teria que enfrentar tudo isso? E sendo praticamente obrigado a não questionar, obrigado a não falar nada, obrigado a regras estúpidas e condicionamentos, mas não agora obrigado a esses condicionamentos. A gente já vem na sofrência, nas obrigações, no condicionamento, vivendo, vivenciando, e passa 1, passa 2, passa 3 anos. E quais as mudanças que você observa na opressão? Você observa mudanças no comportamento das professoras nas escolas? Só para pior. Você observa mudanças no comportamento dos juízes em relação a casos infantis, em casos dessa promiscuidade infantil toda, e como que eles desenvolvem esses procedimentos, esses julgamentos e como que eles agem dentro desses casos, como quem que eles oprimem e o que eles decidem. Eles vão decidir sempre para onde tiver um vínculo com o faz-me rir, né? Aonde venham faz-me rir para eles, como me foi informado na comarca da jurisdição de Concórdia, que era só eu estralar meu dedinho, quero dizer, resbalar um dinheirinho para o Balbinotti e estaria tudo resolvido. Teria que ser dessa forma, ou senão eu não ia conseguir nada, e não adiantava ir para a segunda instância, e não adiantava nada. Por isso que a gente decidiu proporcionar uma educação de qualidade para o Serginho e deixar que a justiça se amargasse no seu próprio veneno, que ela fosse... não seria vítima do seu próprio veneno, que ela fosse ter que sobreviver a uma investigação federal, essa comarca sobreviveu a uma investigação federal pelos seus desmandos e abusos. Então a gente pega a Constituição, não reescreve ela, simplesmente faz eles comer a parte que eles não entenderam. Porque é sempre assim, é sempre a mesma coisa. E o promotor de justiça, aquele salafrário safado, sem vergonha, ele disse na nossa cara exatamente esse tipo de coisa. Que se nós desenhasse um teatro a favor de nós mesmos, beleza. Agora, se o teatro não fosse bom, então eles iam usar o teatro a favor de quem lhes fosse conveniente. Então, no caso, naquela época, detonar as famílias sempre era mais conveniente. Transformar sempre o criminoso no abusador, numa pessoa a ser protegida, era o mais conveniente. E agora, continua em Santa Catarina esse mesmo perfil, que não dá para aquele promotor de justiça que está lá naquela comarca, que já que o processo não é meu, como bem você sempre falou, né, Alessandra Argenta, isso aqui não é uma peça da senhora, essa peça é da promotoria, essa peça não é sua, essa peça é nossa. Então, querido, e agora? Esteja onde você estiver, espero que no quinto dos infernos, você e o juizinho da época, eu espero que você esteja no quinto dos infernos, muito bem, obrigada. Que vocês estejam lá, o infame que tiver. Agora vocês chamam o Balbinotti, que sabe de tudo o que acontece na comarca de Concórdia, e vão lá e resolvam o assunto. E puxem pro assado de vocês, e puxem pro assado de quem vocês quiser, se vocês acham que podem. Porque aí vem os homens das estrelas, né? Vem os homens das estrelas, não vou precisar comprar um fuzil, não vou precisar fazer nada disso, né? Não vamos precisar deixar o Renato com câncer, né? Não vamos precisar fazer essa incisão do sistema, da cepa especializada para deixar o cara no estado que ele ficou. A gente simplesmente vai lá e resolve como tem que ser, com o juízo das alturas.
Vocês são um bando de incompetente, de salafrário, vendido, filho da mãe, que tudo o que vocês merecem é o quinto dos infernos, com a justiça prostituta de vocês. Isso que vocês merecem. E vocês merecem 1 milhão de família multiplicado pelo quádruplo, fazendo o que eu faço. É isso que vocês merecem. Para botar os pontos nos i, certo? Botar as coisas no lugar. É isso que vocês merecem. Então agora, aí o promotor que tá lá, já que a peça é sua, a peça é da justiça, da prostituta esquimó de Santa Catarina. Você pega a peça, pega as 500 folhas. Se você tiver estômago, você relê, que você não vai entender nada, certamente, porque já tá cauterizado pelo flúor e pelo cloro, tudo que vocês tinham nessa cabeça. E aí vocês começam de novo, e daí vocês vão lá, não, mas agora nós estamos num momento que nós temos que continuar deixando não, agora a acusada merece também uma indenização. Ela merece uma indenização por ter sofrido uma injúria, por estar sobre posse de um menor e ter entregado ele estraçalhado para a mãe. Ela ainda precisa isso, um royalty. Agora vai lá, o promotor do momento, e você pede um royalty para a família. Para uma pessoa tão inocente. E você não investiga o amante dela e não investiga a mulher dele, ninguém daquela raça, porque eles têm muito dinheiro. Você só investiga a família. E pede para a família, que já está detonada por tudo que vocês fazem no sistema, que é detonar as famílias. Você vai lá e faz isso agora. Antes que a Polícia Federal entre aí. Você já não entrou? Porque vocês têm que entender que tem coisa que não prescreve. Tem crime de criança que não prescreve. Vocês têm que entender a realidade dos fatos. Vocês têm que entender que essas pessoas que vocês estão espetando, sem responsabilidade nenhuma, há anos, elas estão desenvolvendo essas doenças crônicas. Está tudo amarrado no mesmo rol de pessoas que são escravizadas por essas etiquetas de doença mental que vocês dão para pessoa saudável, para poder todo mês ir lá entregar um remédio que não funciona. E o verdadeiro remédio que funciona, vocês não dão. Exatamente como é para as pessoas que têm esse processo de leucemia. Vocês estão entendendo que é um saco de gato? Que se você pegar a maioria desses juízes, eles são tudo cúmplice desse tipo de política suja, que é a mesma política da cartilha dos animais, e que é a mesma política que daqui a pouco vai estar cobrando um monte de imposto de todo mundo e querendo soltar bandido. E que esses mesmos juízes, que não vão estar fazendo nada novo, que eles já não tiveram competência. Hoje eu não tô com a minha caneta enfeitada. Não tiveram uma caneta como aquela minha ali, sabe? Que tem base em ancestral para fazer o trabalho. Aí eles têm que pegar esses caras aí, se aliar com tudo que não presta. Não conseguem fazer a lei. Eu ia estudar para juíza. Com certeza eu não ia ficar fazendo rodeios. Eu ia fazer preto no branco. E não precisa conversar bonito, você pode conversar no simples. Você não precisa enfeitar a lei. O português é claro. Ele é original, vindo do castelhano, com origem na língua alemã. E todas essas línguas aí, vocês não precisam enfeitar não, queridos. É só falar a língua do povo. É só falar no simples, o é, o não é, né? É só fazer o fechamento. Aquelas 500 folhas lá estavam explícita o que aconteceu. E eu fui uma idiota de me submeter à instituição. Vem aqui as instituições hoje para ver o que eu faço com vocês, seus incompetentes de merda. Eu tô falando em base em 500 folhas de processo, em um legista que até hoje duvido que ele consegue desdobrar esse assunto do nosso lado. Porque ele comprovou aquilo que ele viu. Em tempo hábil, porque a gente fez tudo como seria a orientação que se faça numa emergência daquela.
guiado pelas estrelas naquele momento, porque a cabeça estava a 1 milhão. E aí? Qual o promotor da capital que vai vir aqui conversar comigo? Juiz da infância, quem mais? Vamos intimar todas essas instituições para vir aqui. Um lero-lero com a doutora Meg, doutora Nada, doutora Neguinha Tudão. Vem aqui, nós vamos conversar. Vamos falar de direito das crianças, vamos falar de direito do paciente de câncer, do acompanhante e dos familiares. Tudo que é feito contra essas pessoas quando elas caem nessa malha maldita de vocês para o faturamento, para cifras, para tirar o sossego de todo mundo e fazer esse bando de gabine de emprego aí que não serve para nada, enquanto podiam realmente estar cuidando daquele senhorzinho que vocês estão matando. Não sei em que hospital que tá, senão eu chamava o hospital também aqui. Estão matando ele, tá cada dia mais visível o que vocês estão fazendo. E não é assim que cura o paciente, não é dessa maneira. A gente passou por tudo isso, teve todas as provas que não é dessa maneira. E essa é a nossa missão, por isso que a gente está intimado a fazer esse tipo de trabalho aqui na internet. E daí a gente vai de um assunto para o outro e vê que não tem mais como falar que cu é cu e bunda é bunda, porque os dois estão estão tudo enquadrado na mesma coisa. É o chamado saco de gato que eu falo. E tu vai daqui, vai para ali. Eu só fui perceber tudo isso depois que eu entrei no meio da drogadição. Fui entender como que entra 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos de droga dentro de um paraíso como esse aqui. E ninguém fala nada. É porque a polícia realmente está dentro, é permissiva e sempre defendeu tudo isso, porque senão não tem como acontecer isso num lugar que todo mundo se conhece. Não tem como acontecer. E se acontece, é como eu falei, é da mesma maneira que não adiantava eu fazer manifesto, não adiantava eu ir para frente do fórum, não adiantava nada, porque o meu destino e o do Renato estava marcado para ser daquela forma que foi por causa do sistema. E que todo mundo que está lá dentro, em vez de levantar a sua caneta para fazer o seu trabalho, está lá dentro para receber a sua propina, para receber o seu dinheiro fácil, para comprar sentença, para comprar traficante, drogadição e que tudo é no mesmo bolo. Não tá separado, não. E daí submetem os filhos da gente, a professora drogada, a instituição que não responde nem, as que estão lá não responde nem pelos filhos delas com maestria e querem responder pelos nossos. E não me interessa o que o ministro da Justiça lá que depositou dinheiro público lá para as empresas de maconha vai querer falar de mim. Ele não recebo, não falo com esse tipo de gente. Não falo com o mandatário, não falo, porque não reconheço como mandatário do país, a não ser que ele vá fazer um curso com o presidente que está conseguindo resolver a situação do seu país com relação à drogadição, com o Bukele. Enquanto isso, para mim, não se conversa. Eu não quero saber do teatro, qual foi a posição desses mandatários que botaram sósia ou não botaram sósia. Eu não quero saber. Não me interessa quem é que está voando aqui sobre essa costa da lagoa e fazendo experiência de geoengenharia. Não quero saber. Eu só quero saber se esses aviões estão limpos, o que eles estão fazendo, quanto tóxico eles estão botando aqui para acabar de matar aquelas pessoas que injetaram aquela coisa chamada H1N1, que a consequência é a cepa. Cepa de quê? Cepa que estás com leucemia. É isso que eu quero saber. E o resto não me interessa.
se estão nos intoxicando aos poucos, rapidamente. Quem são essas autoridades que estão aí enfiados nesses arranha-céu na beira-mar aí? O lugar de vocês é resolvendo essas coisas. É para isso que vocês estão aí. E se vocês não vão resolver, saiam. Saiam dos seus postos, sumam, desapareçam. Vão para uma outra ilha, vão lá para aquela ilha. Achem uma ilha da corrupção para vocês. Não essa aqui. Você entende que junta a cartilha dos animais, aí você já vê. A prefeitura já vem com essa onda de cartilha dos animais. Aí você vai lá ler em espanhol e você vê da onde que vem essa ditadura. E daqui a pouco eles vão estar fazendo centros de recolhimento para os filhos das pessoas, para as pessoas que não se submetem a certas coisas, vão recolher as coisas dessas pessoas. E a gente não pode simplesmente ficar parado. Tem coisa que a gente vai resolver não sendo escravo deles, não dando imposto para eles, mas tem coisas que a gente não vai resolver simplesmente dessa forma. A gente vai ter que resolver falando, sabe? Pegando essa maquininha aqui, essa maquininha que foi, que é, que está aí, que sempre será, e fazendo a nossa parte. Então, o que eu tô fazendo a minha parte aqui? Eu tô fazendo a minha parte aqui, eu tô falando para aquele bando de promotor salafrário, sem vergonha, do caralho, que eu não tenho que ir lá falar com o Balbinotti. Eu não tenho que ir lá falar com o Balbinotti, eu não tenho que falar com ninguém. Vocês são um bando de salafrários sem vergonha. E vocês nunca tiveram interesse em resolver problema de ninguém. Porque é mais fácil dizer, aquela Meg louca do salão. E agora? E agora? Eu continuo sendo tão louca assim? Agora eu não pinto mais meu cabelo de colorido, daí eu não sou mais louca? Quem são vocês para falar alguma coisa, um bando de salafrário? Vocês acham que nunca vai vir à tona o que rolou lá? Quanto dinheiro custou aquela sentença para ficar daquele jeito? Vocês acham que o Serginho não vai crescer, que ele nunca vai pegar aqueles papel, que ele nunca vai reabrir tudo e chamar um por um de vocês pelo nome de incompetente? Vocês acham que não? Então vão experimentando com a nossa cara para vocês verem. Porque o tempo vai passando, a gente vai treinando, vai ganhando habilidade, sabe? E vai fazendo o próprio documental da gente. É assim que funciona. E a gente faz o próprio documental da gente. E no final, todos terão que dar conta. Eu tô dando conta aqui, ó, que eu poderia estar quieta. Só que não é sobre a minha cara que tem que cair a vergonha. A vergonha da incompetência, a vergonha de ter um cargo, de ganhar quase 50 mil reais por mês do Estado, que é tirado de pessoas humildes, para não devolver para a sociedade o que vocês deveriam devolver. É vocês, queridos. São vocês. Eu sou juíza? Não. Eu sou médica? Também não. Eu sou delegada? Também não. Sou da Polícia Federal? Também não. Sou da CIA? Também não. Sou jornalista? Também não. Mas eu tenho um distintivo. E vocês estão fazendo o que com o distintivo de vocês? Estão fazendo o quê? E ainda vai ter sem vergonha que vai dizer assim, ela tá esperando levar uma bala na cara. Não, meu querido, eu não vou levar bala na cara de ninguém. Nem desse menor aqui, ó, que bateu na cara do Renato, desse delinquente, menos ainda do pai dele, menos ainda do vô dele, menos ainda de toda essa gentalha drogada aqui, que eu já falei na cara deles e que eles deviam me agradecer, passar por mim e dizer, bom dia, Meg, obrigada por você levantar o seu distintivo e ajudar a gente, como a nossa prefeita. É mais fácil reconhecer do que tentar dizer que eu sou a prefeita nada.
é quem faz alguma coisa para a sociedade que vai ser alguma coisa, se vocês querem bem saber. Então agarrem os seus distintivos, seja essa pessoa. E vão lá e pegam aquelas folhas e vão fazer o seu trabalho. E vão fazer o seu trabalho, que ainda dá tempo. E vão fazer o seu trabalho. Porque o mínimo que o Serginho espera antes dos 18 anos dele é que vocês façam o seu trabalho. Porque a mãe dele fez o seu trabalho. Fez o que tinha que fazer. E me arrependi muitas vezes, porque eu tinha na mão tudo o rol do que precisava para já ter resolvido essa situação. Só que talvez a minha missão não fosse essa, fosse mostrar que uma justiça que não resolve, que não serve para nada, que é uma justiça morta, ninguém precisa dar salário para ninguém, enfiado lá no monte de arranha-céu para não fazer nada. A gente não precisa dar dinheiro para essa gente. Igualmente, como as curas se modificam, as necessidades dos pacientes de câncer são totalmente diferentes do que o sistema está oferecendo, ninguém precisa estar pagando aquilo que tem lá, Junita. Aquilo que tem lá não serve. Não serve, é você. Você que fica em cima dos casos dia e noite, que devia ser a primeira pessoa a estar fazendo isso, com o seu distintivo, com o seu crachazão na mão, e trazendo o que precisa lá para dentro. Não eu. Não eu. Eu, no máximo, tá ali fazendo o meu extrato de óleo pro nobis, para depois, na minha imersão lá no meu banhinho de água amarela, passar um pouco na minha cara. No máximo, eu fazer isso. O resto é vocês, queridas. Ó, o experimento tá aumentando as nuvens aqui, ó. Os aviões estão sobrevoando e eu quero saber o que está sendo colocado aí. Podem começar. Os responsáveis desse experimento a ir para a publicidade e explicar direitinho o que tem aí.